Olá, pessoal! Hoje vamos estudar o histórico dos modelos atômicos. Desde a antiguidade, buscavam-se explicações para a constituição da matéria, ou seja, como a matéria era formada. Essa era uma pergunta que os filósofos gregos buscavam explicar. Então, por volta do século 5 a.C., o filósofo Empédocles criou a primeira teoria a respeito da constituição da matéria. Segundo ele, toda a matéria seria formada por 4 elementos. Então, misturando esses 4 elementos, terra, fogo, ar e água, poderia formar todo tipo de matéria, a madeira, né, ou os metais. Então, todas essas matérias seriam formadas pela mistura desses 4 elementos. E por volta do século 350 a.C., o bem conhecido filósofo grego Aristóteles retomou essa ideia. Segundo ele, a Terra era formada por esses 4 elementos, conhecida como a teoria dos 4 elementos. Só que ele organizou a importância de cada elemento. Segundo ele, a Terra estava no centro dos 4 elementos, seria o mais importante. Em seguida vinha a água, aí depois o ar e por último o fogo. Então ele organizou a ideia da importância de cada um desses 4 elementos. Então a teoria dos 4 elementos, desenvolvida por Empédocles, ela perdurou por muitos anos, mais de 2000 anos, acreditando que toda a matéria era constituída pela mistura desses 4 elementos. Mas, próximo a eles existiam, né, outros filósofos que falavam diferente, que acreditavam que a matéria ela é formada por partículas. O que seriam partículas? Partes muito pequenas, né? Então, Leucipo e Demócrito, eles desenvolveram uma teoria em que, se você pegasse a matéria, por exemplo, uma folha de papel, e fosse partindo em partes menores, cada vez, até chegar no momento em que você não poderia partir mais. Então você teria uma partícula, uma parte minúscula, que não poderia mais ser dividida. Então, por não poder mais ser dividida, ele deu o nome dessa partícula de átomo. Então, os estudos do átomo começou lá na Grécia Antiga, paralelo com os estudos dos filósofos Empédocles e Aristóteles, mas ninguém acreditava na ideia deles, né? Eles não conseguiram convencer a comunidade científica da época que a matéria seria formada por essas partículas. Então, mais de 2000 anos depois veio John Dalton. O que John Dalton fez? Ele conseguiu dar um caráter científico para o átomo. Ele conseguiu convencer a comunidade científica de que a matéria era formada por essas partículas que Leucipo e Demócrito acreditavam. Então, surgiu a primeira teoria atômica, a teoria de Dalton. Segundo ele, o átomo seria formado por partículas esféricas, maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Então ele deu o nome dessa partícula de semelhante a uma bola de bilhar. Então, segundo ele, o átomo teria um aspecto de uma bola de sinuca, aquela bola de bilhar. Então seria bem densa, né? E esférica e
indivisível, indestrutível. Então, ali seria a última parte da matéria. Quando você dividir, chegava no momento em que não dividia mais. Esse seria o átomo. E a forma dele seria esférica, maciça, indivisível. John Dalton, ele era um químico que nasceu no condado de Cumbria, da Inglaterra, em 1766 e faleceu em Manchester, em 1844. Então, ele fez esses postulados, que o átomo seria maciço, indivisível, indestrutível. E ele, com isso, começou a explicar algumas reações químicas. Por exemplo, o carbono seria representado por uma esfera, né? E aqui tem 2 gases de hidrogênio, então 2 gases de hidrogênio, as esferinhas dele seria menor, e juntando ele forma o metano, que tem o carbono no centro e 4 hidrogênios em torno. Então, segundo ele, essas partículas elas seriam iguais numa substância. Por exemplo, todo o hidrogênio vai ser sempre igual, todo o carbono vai ser sempre igual. Então, essa foi uma ideia revolucionária. Foi uma ideia que nos ajuda nos dias de hoje. Sem essa ideia, a gente não teria desenvolvido uma ciência tão evoluída como as do dia de hoje. Foi muito importante a ideia dele. Mas, como todo cientista, eles buscam entender se a teoria que a gente utiliza é verdadeira. Então, Thomson, né, foi fazer uns experimentos. Ele estava fazendo um experimento no final do século XIX, ou seja, 1808 para século XIX, então ele já tinha quase 200 anos aí, que é o final do século XIX. O pesquisador inglês Joseph John Thomson fez um experimento com o tubo de raios catódicos. Esse tubo de raios catódico é também conhecido como uma lâmpada. Ele foi desenvolvido, a gente chama ele de ampola de Crookes. Ele foi desenvolvido pelo William Crookes, que permitiu Thomson observar a existência de partículas menores no átomo. Então, quando Thomson fez o experimento, a princípio ele utilizou uma lâmpada dessa, uma ampola dessa, sem carga, não colocou carga. E a luz passava direto, passava reta. E ele adaptou então um polo positivo e um polo negativo na ampola de Crookes. Quando ele adaptou os polos positivo e negativo, dentro da lâmpada tem gás, né? Gás formado por átomos. Então, o que acontece? Essa luz desviou, e ela desviou no sentido do polo positivo, ou seja, ela foi atraída pelo polo positivo e sofreu repulsão do polo negativo. Então, nesse fato, ele conseguiu entender que na matéria existiam partes menores que o átomo. E essas partes teriam carga negativa. Por que teria carga negativa? Porque era repelido pelo negativo e atraído pelo positivo. Cargas opostas se atraem. Então, com essa descoberta, né, ele deu o nome para essa partícula de elétron. Então, elétrons são partículas de carga negativa que foi descobrida por Thomson, né? Então, aqui o resultado do experimento dele, ó. Os raios possuíam carga negativa, pois desviava do polo, era atraída pelo polo positivo. Possuía massa, pois ao colocar uma pequena hélice dentro do tubo, os raios catódicos movimentavam-se, mostrando assim que eram partículas com massa, pois eles desviavam
um obstáculo. Era um componente do átomo, né? Então ele fazia parte do átomo. Determinou o valor da relação entre a carga e a massa dessa partícula que ele descobriu. Então Thomson observou que esses valores eram sempre repetidos quando ele trocava o gás dentro da lâmpada, quando ele usava a lâmpada com outro gás. Então, assim ele constatou que aquelas partículas negativas faziam parte de todo tipo de matéria. Então, todos os átomos possuíam essa partícula que ele deu o nome de elétron. Então, Thomson foi o cientista que descobriu os elétrons, partícula de carga negativa. Mas a teoria de Dalton falava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e neutra. Então, como ele poderia explicar que teria partículas negativas dentro do átomo, que até então nem poderia ter partes menores? Então, ele teve que criar o seu modelo, então, modelo atômico de Thomson. Ele seguiu com a ideia de que o átomo seria uma esfera e que essa esfera teria essas partículas negativas incrustadas, infiltradas nele. Então, ficou uma esfera positiva, né? Então, toda essa massa rosa aqui seria uma esfera positiva. E grudado nele, infiltrado, fora e dentro, teria os elétrons, que tem a carga negativa. Então, para balancear a carga negativa, ele determinou que o átomo seria uma esfera positiva. Mas, para você entender melhor, pensa num panetone. O que é o panetone? É uma massa em que tem frutas dentro e fora, grudado, incrustado. Então, aquela massa seria a parte positiva e as frutinhas seria a parte, os elétrons, as partes negativas que estariam infiltradas no panetone, ou seja, no átomo. Então, esse modelo ficou conhecido como modelo de panetone ou de pudim de passas, pudim de ameixa. Por quê? Porque o pudim de ameixa também vai estar infiltrado as frutinhas dentro e fora do pudim. Então, esse modelo passou a ser aceito pelos cientistas e derrubou a ideia de Dalton, que a matéria não poderia ter partes menores do que o átomo.